Antes da gente começar a falar de navegação propriamente dita, temos que falar de um conceito que foi primeiramente introduzido no Android 3.0, quando começaram a surgir os primeiros dispositivos Android no formato de tablet. Então vamos lá, vamos falar de fragment. Então, o fragment nada mais é do que uma parte reutilizável da interface com o usuário, e ele pode ser incorporado em uma ou mais activities. Utilizando o fragment, você pode montar layouts específicos para determinados dispositivos e até mesmo mostrar mais de um fragment ao mesmo tempo. Como mostra essa figura, que é o exemplo clássico da época de quando o fragment foi lançado. Onde à direita você tem uma tela com um único fragment, que seria, por exemplo, no celular, e na tela da esquerda, uma tela composta de dois fragments, para aproveitar melhor o espaço de uma tela grande de um tablet. Então, assim como as activities, os fragments possuem um ciclo de vida e também podem responder à entrada do usuário. No entanto, para eles serem, sempre que eles estão sendo exibidos, eles estão em uma hierarquia de view de uma activity. Então, um fragment só é exibido ao usuário quando está ligado a uma activity. E como a gente viu no exemplo anterior, eu posso ter mais de um fragment simultaneamente hospedado em uma única activity. No entanto, mesmo com essa ligação com a Activity, quem faz a gerência do próprio ciclo de vida é o próprio fragment. Então, cada fragment gerencia seu próprio ciclo de vida. Os fragments podem ser vistos como mini activities, certo? Então, eles também podem ser inicializados e removidos da memória ao longo da existência. E, da mesma forma que as próprias activities, eles podem aparecer, desaparecer e reaparecer durante um ciclo de vida. E possuem callbacks, assim como as activities, que permitem você realizar algumas ações durante a transição de estado do ciclo de vida. E esses estados são 5 e são representados pela enumeração Life Cycle Stage. Então, os estados são Initialized, Created, Started, Resumed, Destroyed. E agora nós vamos ver as callbacks existentes que você pode utilizar durante a transição dos estados. Então, esses são os estados de um fragment, os estados possíveis. O primeiro método é chamado o onCreate, que ele é chamado quando o fragment é instanciado, quando ele está no estado created. Nota que apesar do fragment estar criado nesse ponto, a view correspondente ao fragment na hierarquia de views ainda não está criada. Ainda no estado onCreated é chamado o método onCreateView. Agora sim, quando esse método é chamado, é sinal que a view que representa o fragment na hierarquia foi criado. E em geral é aqui que você vai inflar o layout da view que você quer mostrar na tela. E por último, ainda no estado onCreated, o método onViewCreated é chamado. Nesse momento a view foi criada e agora sim você pode recuperar as views que você quer alterar propriedades e atributos, com Find View by ID ou usando ViewBind, como a gente vai ver mais tarde. Depois desse estado, aí sim o fragment é no estado started e nesse momento o método onStart é chamado. Quando o fragment passa a ter o foco do usuário, ou seja, quando o usuário pode interagir com esse fragment, o método onResume é chamado. Se o fragment perde o foco, ele volta para o estado started e o método onPause é chamado. Mas nesse momento, o fragment ainda está visível para o usuário. Quando o fragment deixa de ficar visível para o usuário, ele volta para o estado created e essa transição é marcada pela chamada do método onStop. Então, o objeto está ali criado, instanciado, mas não está visível na tela. Quando a view vai ser destruída, o fragmento vai ser destruído assim que ele destrói a view, o método onDestroyView é chamado. Então, nesse momento, a view já foi removida da memória, mas o fragment ainda existe. E, finalmente, quando o fragment é destruído, ele entra no estado destroyed e o método onDestroy é chamado. Uma diferença importante aqui em relação
as activities, que por mais que eles sejam parecidos em nomes, é que normalmente nas activities, no método onCreate é onde você infla o layout e faz a vinculação de views. Porém, aqui nos fragments, durante a execução do método onCreate, as views ainda não foram criadas. Ele é chamado antes da criação de view. Por essa razão, você não pode inflar o layout nesse método. E você faz isso apenas no método onCreateView. E após a execução do método onCreateView, quando finalmente o método onViewCreate é chamado, aí sim você faz a vinculação das views. Então, basicamente, era isso que a gente vai falar de Fragment. Dá para ver muita coisa ainda, mas como a gente está focado na navegação, a gente fica por aqui e agora a gente vai ver a questão do Navigation Component. Fiquem aí.